Pois hoje é 5 de dezembro. A Quest publicou uma pesquisa realizada no tal de mercado, onde existem resultados que são bem interessantes. Por exemplo, perguntados se a política econômica do governo Lula está correta, 90% responderam que não está correta. 90%. Perguntados sobre a atuação do Fernando Haddad, 42% disseram que é muito boa, outros 20 e tantos disseram que é regular e tal. Olha só a incongruência do negócio. Quem faz a política econômica do governo? Fernando Haddad. E quem botou Fernando Haddad no ministério? O Lula. É um troço completamente incongruente, né? Incongruente. Mas é compreensível. Eu lembro que quando, por exemplo, no governo passado, se dava aqueles calotes imprecatórios, por exemplo, bilhões, né? Aquele negócio de quase 340 bilhões de reais colocados extralegalmente para que Bolsonaro ganhasse a campanha, né? O mercado quietinho, né? Ave Paulo Guedes, governo passado. Não é uma questão de contrapor bolsonarismo contra não bolsonarismo, antibolsonarismo versus antipetismo. Não é isso. Isso é uma questão lógica, é uma questão de congruência entre os fatos. Não é possível, por exemplo, tu dizer que 90% dizendo que a política econômica está errada, mas dizer que o condutor da política econômica vai bem, obrigado. Existe uma verdade nessa história toda, é que nós vivemos mundos de preconceitos. Agora, o preconceito, quando ele habita determinados ambientes que, entre aspas, teria todas as condições do universo para não exercê-los, e diga-se informação, formação, nós passamos a ter problema. E a outra coisa que eu sempre disse, vocês me ouviram e ouvem, é assim: defender interesses não é problema. O interesse é o que movimenta especialmente a economia, a política, os jogos de poder. Não há problema. É assim. O problema é quando esta movimentação de interesses ela é tão violenta e tão desarrazoada que começa a criar problemas para aqueles que não podem se defender. Os pobres. O Brasil é um país de altíssimas desigualdades. E a propósito de pesquisas, ontem, por exemplo, foi divulgado que o Brasil chegou no menor nível de miseráveis na sua história. Ou seja, as políticas econômicas adotadas nesses últimos anos têm tido efetividade, sim. São números aferíveis. São coisas que dá para checar, para ver se é verdade ou mentira. O crescimento do PIB no último trimestre, maior do que o previsto. O Brasil crescendo na volta de 3% e vai lá. O país vivendo o quase pleno emprego. Não é possível alguém achar que o pleno emprego, que dar trabalho aos brasileiros é ruim. Como é possível isso? É possível, sim. O tal de mercado. Pensa assim. O que é o mercado, gente? A gente tem que começar a entender isso aí. É o rentismo. É aquele mercado que tu tem que qualificar como mercado financeiro. O que justifica, diante das condições econômicas reais do país, $1 a R$6.
Não há justificativa. Nem Trump justifica isso. Trump, que eu digo, é o governo Trump, né? Porque há uma apreciação do dólar em função do governo Trump. Isso é uma verdade. Não há dados econômicos concretos, palpáveis, que justifiquem que 90% dos agentes do mercado financeiro deplorem a política econômica brasileira. Inflação controlada, com alguns elementos de pressão, sim, é verdade. Pacote de cortes de gastos colocados no Congresso Nacional está lá. Reforma tributária em andamento. Arcabouço fiscal aprovado. Maior crescimento na massa salarial. Maior nível de emprego. Maior crescimento no PIB. Maior redução de miseráveis. Como é que pode um setor econômico que sempre mandou no país dizer que não estão bem as coisas? Dizer que existem coisas para serem ajustadas? Tudo bem, é por aí mesmo. Eu acho que tem muita coisa para ajustar. Agora, daí a criar esta insegurança a todos os brasileiros, o Brasil ocupava o 70º não sei quantos lugares na indústria mundial. Atualmente está em 40º, ou seja, aumentou, subiu 30 posições, porque a indústria é produção. Mercado financeiro é dinheiro produzindo dinheiro, dinheiro produzindo dinheiro, e dinheiro que produz dinheiro não dá dinheiro para ninguém, a não ser para os donos do dinheiro. Não há país desenvolvido no mundo que tenha utilizado esta fórmula. Ou ele organiza a produção, a indústria, o serviço, o comércio, ou ele gera capacidade de financiamento para as empresas, para os cidadãos, para a aquisição, para o aquecimento do mercado de consumo. Ou ele não tem futuro como o Brasil até hoje voou como a galinha. Mas isso explica, por exemplo, o amor que o tal mercado tem e ainda tem por Paulo Guedes. Pensem, quem tem mínimo de honestidade intelectual, vendo o que foi feito no governo passado, estou falando em termos econômicos, os caras não tinham uma palavra, nada, nada. Os caras arrombaram os cofres públicos e os mercados tão ansiosos de ajuste fiscal não fizeram, não diziam uma palavra. Eu sou daqueles que entendo que tu trabalha, por exemplo, as questões sociais a partir de ajuste fiscal. Não é possível tu entregar coisas boas do ponto de vista social se não tiver um Estado ajustado, equilibrado. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas na hora de fazer uma escolha, acreditem, a escolha é por quem precisa de Estado. Quem precisa de Estado é o pobre. E num país com as desigualdades como a nossa, como o nosso, pode existir alguma dúvida sobre isso? Ou o Estado existe para fazer renúncias fiscais para grandes conglomerados econômicos? Não, né? Mas bem, a cereja do bolo é a seguinte, acreditem, nós temos muito mais convergências do que divergências, isso é uma verdade. Mas nós não conseguimos sobreviver a partir das nossas convergências. É uma pena isso. Então, por exemplo, o governo Leite aqui no Rio Grande do Sul tem muita coisa boa, muita coisa boa. Agora tem que ter boa vontade para ver, né? O governo Lula tem muita coisa boa, mas tem que ter vontade para ver. Ou seja, nós não podemos viver simplesmente do fato que dá dinheiro para um caminhão de gente que já tem muito dinheiro. Não. Nós precisamos distribuir um pouco a riqueza do nosso país, que é tão rico. Vamos nessa. Os dados estão aí. Basta querer olhar.